Olá, boa. É, perdão. É, olá, tudo bem? Sou o professor Márcio. Vamos trabalhar agora com gestão escolar. Então, o que seria gestão escolar? Vamos lá? Gestão escolar. Vamos pensar em gestão escolar, um administrador de uma escola. O que se trabalha como administrador de uma escola? Você tem que pensar em questão de gestão pedagógica, gestão financeira, gestão comunicação, gestão administrativa, gestão de RH e eficiência dos processos, né? Então, pensamos que a gestão escolar tem esses itens a serem pensados num ambiente escolar. Vamos lá. Introdução. O termo gestão escolar, ele foi criado para diferenciar da expressão de administração escolar e trazer como contexto educacional para o conceito fundamental na eficiência dos seus processos. Quando falamos em gestão escolar, levamos em consideração as particularidades do ambiente educacional. Primeiro, a parte de gestão, onde os recursos eles não valem por si mesmo, mas pelo uso que deles se faz, e partindo de significados que lhes são atribuídos pelos presentes e a forma como são utilizadas na realização do processo educacional. No caso da administração, ali é utilizado o quê? Uma disponibilidade de recursos que servem como instrumentos e constituem na condição que garante a qualidade do ensino. Uma vez garantidos os recursos, esses naturalmente garantem a qualidade do ensino. Então, gestão escolar e administração escolar. Antigamente, a escola ela era vista a sua parte de direção, coordenação, como parte administrativa, onde trabalhava somente a administração escolar. Hoje, essa nomenclatura de gestão escolar ela é muito atuante. Então, vamos lá. Como que era no século XX? No século XX, na última década do século XX, o termo era conhecido mesmo como administração escolar, que passou agora como gestão escolar, porque a escola não tem somente a parte da secretaria, a parte da direção, a parte da coordenação, mas ela tem também a parte educacional, onde envolve os campos de conhecimentos, que nós temos ali a psicologia, a filosofia, a sociologia, a política, né, e outras áreas de conhecimentos que fazem parte desse conceito de administração e gestão escolar, né? Então nós temos aí o primeiro pilar da gestão escolar é a gestão pedagógica, tá? E depois nós temos o segundo pilar, que é a gestão administrativa, terceiro pilar, gestão financeira, quarto pilar, que é a gestão de recursos humanos, o quinto pilar é a gestão de comunicação e o sexto a gestão de tempo e eficiência dos processos. Na gestão pedagógica é o pilar mais importante da gestão de escola, porque ali são ofertados, né, são identificados cursos, sejam eles cursos profissionalizantes, cursos livres, cursos de idioma ou de ensino superior. Se tratando de gestão pedagógica, em todas as esferas, ela é uma das partes dos pilares mais importantes de uma unidade educacional, porque ela trata da qualidade, da eficácia dos seus cursos. Ainda a gestão pedagógica, ela tem a função de quê? De articular as concepções, as estratégias, os métodos e conteúdos no ambiente educacional. Ela tem a função de quê? De trazer metas, trazer metas necessárias para a otimização de processo pedagógico. Ela consegue fazer com que os profissionais de ensino e a comunidade escolar assumam compromisso com o seu objetivo de melhorar a educação.
ela ainda desperta no professor a vontade de ensinar e no aluno a vontade de aprender. Ela tem também a função de avaliar o trabalho pedagógico exercido por professores e praticados na instituição. Ela também tem a função de estabelecer formas de envolver os mais docentes na educação. Ela cria ambiente estimulante e motivador para a comunidade escolar. Esta é a gestão pedagógica de uma unidade escolar. Agora vamos para a segunda gestão, que é a gestão da comunicação. A gestão da comunicação está diretamente relacionada com a gestão escolar de recursos humanos, mas ela não se basta apenas em garantir que os colaboradores estejam satisfeitos e motivados. Ela se protege para além dos muros das instituições e envolve toda a comunidade escolar. Uma gestão da comunicação, ela é muito importante no ambiente escolar, porque ela faz o elo entre a gestão pedagógica, entre a gestão escolar e a comunidade escolar. Uma boa comunicação, ela garante o quê? Que os professores estejam alinhados com a proposta da instituição, que os setores saibam quais são as suas prioridades, que os colaboradores entendam que suas tarefas influenciam muito na realização do todo, os alunos se mantenham engajados e focados no aprendizagem, que os pais entendam a importância do seu papel no processo de ensino, né? E já dizia um grande artista, né? Quem não se comunica, se trumbica. Chacrinha, o poder da comunicação, né? E tá aí um grande slide, né? Ele mostra como é importante, está todo mundo antenado através do celular, através do computador, através da mídia. Então, é muito importante que haja uma excelente comunicação, porque a comunicação contribui muito para o desenvolvimento da unidade escolar. Tá? Então vamos para a próxima. Trajetória da histórica no Brasil. Então, quando se fala em gestão escolar, a gente tem que pensar um pouquinho como foi essa trajetória de uma gestão de escola. Em 1549, com a chegada dos primeiros jesuítas, foi instituída as escolas chamadas escolas confessionais, né? E depois, já em 1759, através do Marquês de Pombal, com o crescimento dos estabelecimentos de ensino, houve o que nós chamamos da base, né, que os jesuítas deixaram como escolas confessionais, a base das primeiras escolas criadas por eles. Já em 1834, com as províncias das incumbências, né, foi ali já teve um ato adicional que foi determinado, tá, a divisão entre a escola primária e a escola média, né? Agora, em 1981, com a Constituição da República, a União estabelece agora a responsabilidade do ensino superior e secundário, e ficando de responsabilidade do ensino primário aos estados. Agora, com 1930, com a Organização da Educação do Brasil através do seu ministério, cria-se, através de Getúlio Vargas, o Ministério da Educação, aonde começa a pensar em questão de organização escolar, de gestão escolar. Daí começa já em 1934, com o Plano Nacional de Educação, a obrigatoriedade do Ministério da Educação coordenar, supervisionar o ensino em todos os níveis, quer seja primário, médio, secundário, que chamavam secundário, e até mesmo o ensino superior. Começa agora a obrigatoriedade, em 1934, desse Plano Nacional de Educação. O Ministério da Educação, juntamente com a União, os estados e os municípios, ter essa incumbência chamada competência administrativa, cada qual no seu nível de ensino,
para que haja uma fiscalização, uma coordenação, uma supervisão em todas as esferas do ensino. Agora, em 1937, foi estabelecido o ensino profissionalizante e a educação moral e política como disciplina obrigatória para a educação do país. Nos períodos de 1945 e 1960, com a Segunda Guerra Mundial, o país foi industrializado. E com essa industrialização, houve o quê? Uma grande necessidade de suspender a fabricação de produtos manufaturados devido a essa necessidade de material bélico, levando os estados populistas, desenvolvimentistas, a uma aliança com o setor empresarial, fazendo com que, havendo necessidade de uma mão de obra mais voltado ao mercado do profissionalismo, né, nesse período, no período da Segunda Guerra Mundial. Né, e com esse contexto, apresenta-se o que nós chamamos de quê? De bipolarizado. Um lado as classes populares, outros lados os intelectuais da classe média, com a tendência populista. E com isso fez com que houvesse uma grande necessidade estabelecida, que seja agora estabelecida leis para a educação, vista que a educação do Estado Novo, ela passa por um conflito, que só agora em 1961 foi criado o que nós chamamos de LDB, que é a Lei 4.024 de 61, a primeira LDB, Leis e Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E essa lei, ela já em 1971 houve um desenvolvimento através da Lei 5.692 de 71, que oportuniza o segundo grau chamado profissionalizante, já depois da Segunda Guerra Mundial, levando uma mão de obra ao mercado de trabalho, uma mão de obra barata, permitindo às indústrias selecionar os ingressos das escolas e ao mesmo tempo oferecer salários mais baixos, com a necessidade de ter mão de obra mais barata. Agora, em 1982, com a criação da Lei 7.044 de 82, que corrigiu a Lei 5.692 de 71, que oferecia ali o ensino médio, segundo grau profissionalizante, começa agora a haver o quê? Uma tendência ao segundo grau chamado acadêmico, que esse segundo grau acadêmico, ele começou percebeu-se a grande necessidade de alunos também ingressarem na faculdade, porque o aluno agora ele não tinha mais, ele não queria mais fazer a faculdade, ele só queria fazer o seu curso profissionalizante, se formar e ter o seu salário, mas agora com a necessidade de formação de novos profissionais, então já em 1982, essa Lei 7.044 de 82, ela corrige a Lei 5.692 de 71, oferecendo o segundo grau acadêmico, né? Levando esses alunos a ter esse ensino médio que nós temos hoje ainda nas nossas escolas, antes de ingressar na faculdade. Daí, houve-se já em 1996 a necessidade de criar uma nova lei, que aquela primeira lei LDB, ela já estava desatualizada, que foi em 1996 que criaram a 9.394, que é a nova LDB, as Leis, Diretrizes e Bases da Educação Básica, que estrutura, de fato, a educação do Brasil. E o modelo brasileiro da educação básica e os seus desafios, né? Então, o modelo da educação básica, ele parte de um princípio. Que princípio é esse? São três questões fundamentais no debate sobre a educação pública. Depois desta lei, começa-se agora as discussões sobre a questão de novas fundamentações que ampara o trabalho de um gestor de uma escola, de uma escola onde pensa-se em gestão educacional. O que devemos ensinar nas escolas? Objetivo das escolas. Qual a melhor forma de ensinar? Então, qual a função, a produção educacional? Qual a melhor forma de organizar um sistema educacional? Organização e gestão de sistema. Então, pensando em uma escola, em gestão
pedagógica, então tem que pensar como ensinar, tem que pensar de que forma ensinar e tem que pensar como organizar um sistema educacional, né? Pensando em gestão de sistemas. O que devemos ensinar nas escolas? Se não definirmos os principais objetivos das escolas, fica difícil organizar e avaliar as escolas e sistemas educacionais. Com a questão envolve juízo de valor. Não há uma resposta inquestionável para essa questão. Essa questão torna papel de destaque nos debates em educação. Alguns economistas têm tentado associar conhecimento e habilidade desenvolvido nas escolas a resultados futuros dos estudantes, como salários, condições de saúde, criminalidade, etc. Então, pensando como devemos ensinar nas escolas. Qual a melhor forma de ensinar? Estimativas na função da produção educacional, seja talvez o trabalho mais comum realizado por economistas da educação. Avaliar o impacto de diversos insumos e processos sobre o desempenho dos estudantes em exames padronizados. Eric Hansuk tem mostrado que, de modo geral, as variáveis de insumos e processos utilizados, tamanho de sala, formação de professores, salários, etc., têm pouco impacto no desempenho dos estudantes. Então, lembrando das 3 questões fundamentais, que é um debate sobre educação pública, porque quando se trata de uma gestão escolar, novamente, tem que retomar o ensinar, a melhor forma de ensinar e como organizar um sistema educacional pensando numa gestão de sistema. Então eu passei para vocês agora como devemos ensinar nas escolas, pensando que a escola ela tem que ter esse olhar, um olhar de organização, um olhar aonde ali as avaliações elas tenham êxito. Né? O aluno faz uma avaliação e essa avaliação ela tem que ter um êxito, ele tem que provar, ela tem que mostrar o que ele aprendeu, o que ele precisa ainda aprender. Né? Então a escola ela tem que ter esse olhar, né? De que forma a escola vai ensinar. A escola tem que pensar também em questão de sala de aula, em formação de professores, formação continuada dos seus professores. É necessário também se repensar no salário dos professores. Né? Tudo isso também tem um impacto no desempenho dos estudantes. Agora, a melhor forma de organizar um sistema educacional. Tá? Então, embora seja uma das questões em educação mais apropriada para o trabalho de economista, só recentemente ela vem ganhando destaque em economia da educação. Então, pensamos em organizar um sistema educacional, centralização e descentralização. School Accountability, né? Chart, School e Voucher, formas de remuneração de professores e diretores. Então, são sistema apontado aqui pelo Eric Hansuk, que mostra uma forma de se organizar no sistema educacional, centralizando e também descentralizando. Centralizar uma gestão pedagógica e descentralizar esse sistema educacional. O modelo brasileiro de uma educação básica. Então vamos pegar como exemplo hoje que nós temos aqui no país. O modelo brasileiro ele é proveniente de uma educação básica, é formado pelo tripé. Primeiro, descentralização na oferta de serviços educacionais. A oferta de educação básica está a cargo dos estados e municípios. Descentralização dos serviços educacionais. Ela é feita de que forma? Os estados e municípios que ofertam essa demanda de oferta à população. Tanto a educação básica, estamos falando, educação, ensino infantil e ensino fundamental, segundo a legislação, ela é obrigação dos municípios. Ensino médio, obrigação dos estados. Então, tanto na a escola privada como a escola pública, de competência dos estados e municípios administrarem isso nos seus bairros, nas suas cidades. Critério de financiamento definido pela federação ou a vinculação orçamentária de cada uma das esferas do governo, que era Fundeb. Fundeb, que é um fundo monetário de educação básica, que envolve educação infantil, que envolve ensino fundamental e ensino médio. São as 3 esferas de educação.
Avaliação centralizada, um sistema de avaliação que permite a comparação entre unidades da federação com redes de ensino e entre escolas. Então aí nós temos a Prova Brasil, nós temos no estado prova do Saresp, nós temos, enfim, nós temos algumas provas do município. Então cada região ela faz o seu sistema, o governo federal ele faz o seu sistema de avaliação envolvendo todas as escolas do país para que esse financiamento que vem pela Federação da Educação Básica, ela seja distribuída de forma mais transparente para as escolas. E, na verdade, quando ela passa essa Prova Brasil, ela precisa acompanhar esse DEB, é uma forma de prestação de contas que a escola tem que fazer perante o governo, perante a sociedade, mostrando que o dinheiro está sendo investido na educação e de que forma que ela está retornando através dessas competências e habilidades desenvolvidas e mostradas pelos alunos. Descentralização na oferta de serviços educacionais. Vantagem da descentralização. Quando se é descentralizado essa oferta de serviço, né? Potencial de gerar inovações, mais alternativas de políticas são postas em teste. Permite tratar melhor as diversidades locais. Descentralização na oferta de serviços educacionais. No entanto, para que essas vantagens se materializem, seria necessário garantir algumas pré-condições. Primeiro, identificar e difundir as experiências de sucesso, socializar mais essa questão, produzir informações que possibilitam à população local julgar a qualidade da educação oferecida e cobrar os gestores e governantes por melhoria, é o que a gente percebe quando tem toda eleição, né? Existe uma cobrança, e o aluno agora ele vai ser alfabetizado no primeiro ano, no segundo ano, então o aluno agora vai repetir, ou vai ser reprovado, como sempre há uma concepção do governo que vai assumir um determinado posto, ele fala, a partir de agora os alunos vão ser reprovados. É uma forma de dizer que a educação não está boa e que descentralizar, né, consegue, de repente, fazer com que a escola gere essa situação de aprovação, retenção, e isso é uma questão de lei, né? É uma questão de lei. Não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Dotar o poder local com recursos e capacidade técnica para gerir suas escolas. Então, uma escola que é municipalizada, existe uma lei que ela não pode estar acima da LDB. Sempre a LDB ela é uma lei que ampara todo o território brasileiro. Só que as leis municipais elas têm que ser atrelado à LDB. Então, quando a lei estadual, quando eles criam suas leis, eles sempre fundamentam com a LDB. Tá? Então, trabalhar essa questão de descentralização na oferta de serviço é um pouco complicado quando você tem aí uma lei que amarra em todos os aspectos, tratando também essa lei que a gestão tem que ser uma gestão democrática. Então vamos ver os critérios de financiamento definidos pela Federação. A Constituição de 1988, ela já determina 25% das receitas dos estados e municípios tem que ser destinada à educação, né? E para o governo federal, esse percentual é de 18%. Essas medidas têm proporcionado o quê? É um volume minimamente razoável de recursos para o setor. O Brasil não possui um comparativo baixo gasto público em educação, um mínimo de recursos para todas as redes de ensino, impede que as crianças que nascem em municípios pobres estejam condenadas a frequentar a escola igualmente pobres, competição entre estados e municípios por aluno e, consequentemente, o recurso, né? Então, sempre o município tem uma quantidade, juntamente com o estado, para fazer o investimento na educação, assim como o governo federal também tem uma parte que ele destina para a educação. E assim que é o financiamento referido para uma escola, para uma gestão escolar. Então tá, até breve. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa aula de gestão escolar.